Igreja Católica Apostólica era a igreja dos apóstolos, era Bíblia pura, Jesus purinho. Quando se juntou com Roma, aí começou a entrar as heresias, começou a entrar a adoração a Maria, a adoração a santos, a adoração a isso, a adoração àquilo, irmãos. Então, quanto mais a gente se aprofunda no estudo da palavra, mais nós vemos que, infelizmente, a igreja evangélica é uma igreja hipócrita. Amém? Amém. E eu já peguei o contato daquele pregador, bispo, porque ele te revelou? Não, porque ele já entrou passando o rodo em todo mundo. Não é verdade? Ele já chegou passando o rodo. Se tu está aqui para pegar a revelação comigo, ó, é porque eu faltou falar isso, pega que eu vou aqui e sai. Porque aqui eu vou para pregar a palavra, pregar a correção com as minhas palavras. E eu já peguei o telefone dele, nem sabia que era aqui do bairro, né? Glórias a Deus. Ele mora ali perto do postinho. Ele mora aqui, né? Eu nunca tinha visto na vida, mas eu fiquei sabendo que ele era do bairro. Uma vez eu senti muito Deus na vida dele, mas vamos lá, irmão. Isso já faz parte da palavra. Vamos lá em João 3,16. Vamos pegar como base. O que é a justificação? Quem é que já viu falar nisso, irmãos? Bispo, o que me interessa é saber que Jesus morreu por mim. Irmãos, isso o ímpio também sabe, irmãos. E isso tu sai falando aí no evangelismo que Jesus morreu por ti, que Jesus te ama, mas aí contamos nos dedos quantas pessoas tu traz da igreja falando isso, irmãos. Jesus morreu por mim. Tem pai que morre pelo filho, mas não salva o filho. Tem filho que morre pelo pai, mas não salva o filho. Não basta isso aí, irmãos. Tu tem que entender por que Jesus morreu por ti, por que o sacrifício de Jesus é tão grandioso, por que era necessário que Jesus tinha que morrer por ti. Isso se chama justificação, irmãos. E eu vou resumir aqui porque eu não quero me estender. Para mim explicar a justificação, eu teria que explicar a imputação. O que é imputação, bispa? O que é imputação, igreja? Vou te dar uma palhinha para te entender, tá? A imputação já era mostrada para nós lá no Velho Testamento. Quem é que conhece que um dos sacrifícios que eram feitos eram anuais, se eu não me engano? O sumo sacerdote, ele pegava um cordeiro, ele botava as duas mãos na cabeça do cordeiro antes de matar, e depois ele mandava esse cordeiro pro dedo. Quem é que conhece isso? Aí estava mostrando para nós a imputação, quando ele passava os pecados do povo, cordeiro. Meu Deus. Isso se cumpre em Jesus, irmãos, mas eu não tenho como explicar tudo isso, tá? Amém? Abre lá em João 3,16, todo mundo conhece. Glórias a Deus, só para a gente pegar uma base e a gente transcorrendo na Bíblia, irmãos. Porque pensa num assunto que dá pano para manga, esse aí, irmãos, da justificação. Tem igrejas, inclusive evangélicas, que dizem que Jesus morreu por ti, tu está salvo, não importa o que tu faça e o jeito que tu andar. É verdade. Quem é que já viu isso? Essa é a visão, inclusive, da igreja católica atual. Eles podem fazer o que eles quiserem, que eles estão salvos. Jesus morreu por mim, né? Tirou todos os meus pecados, estou salvo, independente do que eu faça até eu morrer ou até Jesus voltar. Então, esse assunto aí é um assunto que gera muita discordância, amém? João 3,16, vamos estar lendo, vamos estar estudando, aleluia. Não é uma palavra revelativa, eu estou na série dos domingos ensinando as bases para a igreja, irmãos. Ensinando a base para a igreja, amém? Glórias a Deus. Ensinando as bases, ensinei santificação, ensinei regeneração. Hoje eu vou ensinar justificação e depois nós vamos aprender salvação, irmãos. Amém? João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
É muito profundo esse verso, irmãos. É muito tremendo esse verso. Mas será que Deus estava lá no céu e do nada Deus estava na cabeça dele? Vou mandar meu filho lá, vai morrer por aquele povo ingrato lá, aquele povo que não merece, né? E vai tirar os pecados dele e acabou. Glórias a Deus. Louvado seja. Quem já pensou nisso, irmãos? É muito lindo, né? Porque Deus amou o mundo. É esse amor que a Bíblia falou. Aliás, por mais que a gente pense, esse amor é inentendível, irmãos. Não tem como a gente entender. Não tem, por mais que tu busque, não tem como tu entender por que Deus fez isso, irmão. Aliás, isso, se nós formos pensar, isso, o crente que lê Bíblia, que conhece Bíblia, isso dá um nó na cabeça do crente. E isso foi o que aconteceu com os fariseus, irmãos. Se tu não entendeu até hoje o que aconteceu com os fariseus, foi isso. Os fariseus, eles não conseguiam compreender isso. O que aconteceu? Tu tem que conhecer pelo menos 2 atributos de Deus. O pessoal do curso já estudou. 2 atributos morais de Deus. Jesus, Deus, ele é santo. Aliás, ele é tão santo que é o único atributo que é repetido 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Os outros falam uma vez só. Deus, ele é justo. Mas isso que Deus fez, não parece que Deus passou a mão por cima do homem? Deus é justo. Deus é santo. O homem estava debaixo do pecado, debaixo de maldição. Aí Deus manda o filho dele, vai morrer por esses homens aí, né? E todos eles vão ser redimidos. Para um fariseu, que era um cara que estudava muito a lei, muito zeloso com a lei, isso dava um nó na cabeça deles. Imagina chegar Jesus para os fariseus ali e dizer: ó, a salvação vem de Jesus, a salvação vem do Filho de Deus. Esquece tudo que tu conhece aí, glória a Deus, aleluia. Não dá um nó na cabeça deles? Aliás, irmãos, livro de Romanos, todo Paulo está passando um grande trabalho. Você sabe por que Paulo estava passando trabalho? Porque Paulo estava fazendo uma coisa que talvez tu nunca viu falar, chamada transição das alianças. Quem é que viu isso? O povo não vivia na velha aliança, e Paulo estava tendo trabalho lá com os romanos, aleluia, com os judeus, aleluia, da velha aliança, tentando explicar por A mais B para eles fazer essa transição, irmãos. E isso acontece conosco quando nós estamos no mundo e nós viemos da igreja, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele não tem que fazer uma transição na vida da gente também? Ou tu acha que tem lá fora não tem os pontos de vista deles contra a palavra de Deus? Eles têm, irmãos, pontos de vista deles. Clássico, que hoje está dentro da igreja também. Deus conhece meu coração. É clássico. Eu tenho Deus, mas eu tenho Deus no meu coração. É clássico. Não preciso estar dentro da igreja para ter Jesus no meu coração. É uma meia verdade. É preciso ser feita uma transição, né? Como a bispa já pregou aqui, o que o Paulo chama de metanoia, uma mudança de pensamento, irmãos. E você sabe qual é a grande dificuldade hoje em dia, aleluia, de pessoas verdadeiramente alcançarem a justificação, aleluia? Porque não é as pessoas que alcançam, irmão, a justificação vem de Deus, tá? Não tem nada que a gente possa fazer para ser justificado. O pior, irmãos, que a gente se preocupa não é cair do pecado, irmãos. O pior hoje em dia na vida do crente, sabe o que é? É as convicções deles. Tem gente que tem as suas convicções e não está aberto a aprender, irmãos. Não está aberto a abrir o entendimento. Não está aberto a aprender algo novo. Não está aberto a meditar em algo novo. Eu conheço assim,
dia na vida do crente. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que nós precisamos ser justificados, irmãos? O apóstolo Paulo, o que ele diz? Que por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E depois disso a humanidade foi amaldiçoada. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo diz, irmãos, aleluia, que nós já nascemos com pecado, né, impregnado em nós. E é uma verdade, mas me diz onde é que está isso na Bíblia? Claramente. Aonde que está na Bíblia claramente que tu mostra para um ímpio e ele vai saber que todo mundo já nasce com pecado? Aonde? Tem um salmo que diz. Vamos abrir lá para a gente provar na Bíblia isso. A gente ouviu isso de boca, né? Mas temos que provar na Bíblia. Glórias a Deus. Se eu não me engano, não anotei, mas é o Salmo 51, se eu não me engano. Mas pode não ser. Me ajuda aí. Glória a Deus para a tua vida, Lucas. Ligação na casa. Glória a Deus. Você tem que não vergonha, pessoal. Salmo 51, versículo 5. Lê para nós aí, Johnny Vitor. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Está provando que a gente nasce com o pecado? Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Aí está mostrando, irmãos, que depois do pecado de Adão, todo mundo que vem a esse mundo já vem com o pecado no DNA. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, se todo mundo, irmãos, vem em pecado, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, nós havíamos nos tornado inimigo de Deus, irmãos, porque o pecado, ele nos afasta de, após Adão, aleluia, podemos pensar que tinha um precipício, o homem estava do lado, Deus estava do outro lado, aleluia. Tanto que tu vai pegar na Bíblia, depois da morte de Abel, se eu não me engano, passaram-se gerações, aleluia, só a partir da geração de Enós, se eu não me engano, é que o nome do Senhor volta a ser aí invocado. Livro de Gênesis, né? O pecado está em nós, irmãos. E o que é a justificação, irmão? Se tu não entender o que é justificação, tu vai entrar naqueles blá 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 que a gente escuta por aí. Eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não aceito Jesus, não sigo Jesus, mas eu não faço mal para ninguém. Isso é bênção de Deus, irmãos, glória a Deus. Só que isso não te torna justo perante Deus. Bispo, eu nunca fiz nada de errado, trabalhei, dou comida para o pobre, ajudo os necessitados, só que eu não quero saber de Jesus. Continua sendo injusto perante Deus. Não existe o que o homem possa fazer para ser justificado, para ser considerado justo diante de Deus. Olha o que diz lá no livro. Glória a Deus. Glórias a Deus. Efésios 2, do 8 ao 9. Enos, ele mesmo que eu falei. Efésios 2, 8 e 9. Olha o que diz lá, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Bispo, sou uma pessoa
tu pode fazer, não é o que tu é na sociedade, não é se tu é importante, não é se tu é rico, não é se tu é magro, não é se tu é gordo, não é se tu tem uma boa profissão. Isso não te torna justo perante Deus. E eu posso ir mais, irmão, a justificação está totalmente ligada à salvação. Tem como ser salvo sem ser justificado? Não tem. Ninguém, irmãos, pode alcançar a justificação por esforço, por prática da lei. Olha o que Paulo fala da lei lá em Romanos. Vamos para a Bíblia. Romanos 3, verso 20, a partir do 20. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça, justificação de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não é alguns, é todos. Todos. Bispo, eu estou na igreja, estou justificado? Depende se tu realmente aceitou Jesus verdadeiramente no teu coração e se tu tem a tua fé. E ainda assim nós vamos falar sobre fé e tu vai ver que fé não é o conceito que tu tem de fé, eu vou te mostrar na Bíblia. Fé não é eu acredito em Jesus, irmão. Se tu perguntar para um ímpio aí, ele vai dizer: eu acredito em Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, eu oro antes de comer, eu oro antes de dormir. Tem gente que é ímpio e faz isso, irmãos. Isso não é fé. Isso é um estágio da fé, na verdade. Glórias a Deus. Aleluia. A justificação, irmão, só pode vir de Deus. Vamos ler lá em Atos 13:38. Deus tem me tocado, irmãos, pregar a Bíblia. Não estou no momento de pregar revelação, irmãos, eu estou pregando Bíblia. Quem é que percebeu que os últimos domingos eu prego Bíblia? Estou pregando Bíblia. Deus me tocou de pregar a Bíblia. Olha só, Atos 13:38 diz: tomai, pois, irmão, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste quem? Jesus. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais nós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. A lei não podia justificar ninguém, irmãos. Paulo dizia, inclusive, para que servia a lei? A lei servia para expor o pecado do homem. Aquelas regras serviam para mostrar para o homem o quanto ele era pecador, para vir para fora. Entendeu? Vir para fora. Quanto o homem era decadente, era para isso que servia a lei. Olha o que eu falei dos fariseus, irmãos, está em Romanos 10:1. Glórias a Deus. Olha só, irmãos, a boa vontade de Paulo falando dos fariseus lá. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque ele dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quem está dizendo aqui, ó? Os fariseus, eles tinham zelo por Deus, irmãos. O que eles faziam, eles estavam acreditando que eles estavam defendendo Deus, aleluia. Eles estavam defendendo os ensinamentos de Moisés, aleluia. Só que eles defendiam sem entendimento, não acreditando na justiça de Deus, não acreditando em Jesus, aleluia. E ainda por cima querendo colocar a própria justiça deles. Imagina o nó que deu na cabeça desses caras, né? É muito fácil a gente criticar os fariseus. Tem gente aí, ó, que lê Bíblia uma vez no ano e às vezes acha que sabe alguma coisa. Tu imagina os caras que estudavam 24 horas por dia.
Eles conheciam a Bíblia, irmãos. A Torá, ninguém conhecia como eles, irmão. Bispo, como é que tu sabe disso? Olha as cartas de Paulo. Será que Paulo conhecia o Velho Testamento? Será que Paulo conhecia as leis e os profetas? Conhecia como nenhum dos apóstolos conhecia as leis e os profetas como Paulo. Eles não entenderam, irmãos, que a justiça só poderia vir de Deus. Foi isso que aconteceu com os fariseus. Eles tinham muito zelo, trazendo para o nosso dia, muito zelo pela igreja, muito zelo pelas coisas de Deus, e isso é bênção de Deus, só que eles não entenderam a justiça de Deus. E isso aí te toca, sabe para onde, irmão? Sabe para onde de onde que Paulo está falando? Lucas 18, quem conhece a história do fariseu e do publicano, aleluia. O fariseu está subindo lá, cheio de eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, e o publicano, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de misericórdia, aleluia. É isso que Paulo está falando. O pecador reconhecia que ele precisava de misericórdia. Os fariseus, eles continuavam com o coração duro, não deixando o Evangelho de Jesus entrar. Romanos 10, vamos ler o 9, a partir do 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Da onde que Paulo tirou esse verso? Lá de Joel 2,32. Diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que Paulo conhecia a lei e os profetas? Sabe o Ctrl+C, Ctrl+V? Foi isso que Paulo fez. Lá em Joel, Ctrl+C, Ctrl+V ali na carta dele. Olha o que diz lá em Tito 3,17. Eu estou te mostrando, irmão, que a justificação não vem de homens. Tito 3, Tito capítulo 3, do 3 ao 7. Olha o que diz: pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Justificados pelo quê? Pela graça. A justificação, irmãos, não vem de homens, não é pelo que tu faz, não é pelo que tu é, não é por nada disso, irmãos. A justificação só pode vir de só de Deus. A lei não podia justificar ninguém, irmãos. Não é por obras de justiça, mas segundo a misericórdia, justificado por graça. Esse é o pontapé inicial da nossa fé. Esse, sabe o que é que a gente gosta de falar bastante? É o entrar na porta estreita. Mas depois que tu entra na porta estreita, tem todo um caminho a trilhar, né? Justificado, entrou na porta estreita. Glórias a Deus.
nascemos com o pecado, irmão, impregnado, carecemos de Jesus Cristo. Volto a dizer, o que é preocupante, né? Não importa quem a pessoa seja aí fora, pode ser a melhor pessoa do mundo. Se tu não querer esse tal de Nazareno aqui, tu tá lascado. O teu destino está selado. Todo mundo carece da misericórdia e do sacrifício de Jesus. No DNA nasce dentro da gente. Por que, bispa? Corta os cabelos da Eva, se um dia te encontrar ela no céu, se ela for, né? Chuta o Adão, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como que a gente pode, irmãos, adquirir a justificação? Quem é que tem fé aí? Glória a Deus. Quem é que tem fé? Glórias a Deus. Mas tem uma coisa interessante que está na palavra de Deus. Antes da fé tem que vir uma coisa. E está na Bíblia. Ninguém tem fé sem antes acontecer uma coisa. Isso precede a fé. Bispo, quem está falando aí, bispo? Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Antes de chegar ao reino dos céus, o que João Batista anunciava? Arrependei-vos. Antes da fé tem que ter arrependimento. Por que, bispo? Porque arrependimento, você se arrepende quem acha que está fazendo alguma coisa errada. Você se arrepende quem sabe que carece da misericórdia de alguém. Se tu não te arrepender, como é que tu vai crer? Se tu não te arrepender, se tu acha que tu é o bonzão, se tu acha que tu não precisa de Cristo, se tu acha que não precisa de misericórdia, se tu acha que não precisa aprender, como é que tu vai ter fé? Se eu não preciso de nada, por que eu vou crer nesse Jesus? Por que eu vou crer nele se eu não preciso? Estou aqui, sou um exemplo na sociedade, tenho altos cargos, sou isso, aquilo, sei muito de Bíblia. Por que eu vou precisar desse Jesus se eu não preciso me arrepender? Está entendendo que o arrependimento precede a fé? João Batista falou isso, mas não foi só ele. O próprio Jesus falou isso. Vamos lá em Mateus 4,17. Olha o que diz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual é o reino dos céus, irmãos? Ele não está falando de Jesus voltar aqui. Quando Jesus vem, ele vem para quê? Ele não fala lá de tirar o valete para entrar o valete. O reino dos céus, irmãos, era para começar, era nossa, era aquele povo daquela época, começar a povoar o céu, começar a montar o reino dos céus. Antes da fé veio o arrependimento. Lembra quando a bispa estava orando aqui, chorou, dizendo que ela tem nojo do que ela era de antes de conhecer Jesus? Isso é arrependimento, irmãos. Glórias a Deus. Isso precede a fé. Bispo, mais 2 versos só, a homilética, a hermenêutica, o ovo frito, diz que precisa de 3 versos para te fundamentar alguma coisa. Vamos lá em Marcos 1,15. Eu não estou pregando teologia, isso é uma doutrina teológica, mas eu estou pregando a Bíblia. Dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como tu crer, irmãos, antes de se arrepender. O arrependimento precede a fé. Por isso que
às vezes a gente traz tanta gente, às vezes até meio que forçado para dentro da igreja e não fica. É verdade, Senhor. Tem gente que até testemunha. Eu conheço Jesus, eu leio a palavra, mas eu não estou disposto a abandonar o que eu faço com Jesus. O meu cunhado estudou toda a Bíblia, ele diz: eu não me converto porque eu não vou largar a minha vida. Ele fala, sem medo, né, bispo? Não se arrepende das velhas práticas. Bispo, tem mais essa, eu poderia ficar a noite toda, mas vamos ler mais 3. Lucas 5:32. Lucas 5:32, olha o que diz: não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Só admite que é pecador e no fim se arrepende. Se eu acho que eu não faço nada de errado, por que eu vou me arrepender? Bispo, traz para os nossos tempos. Pediu perdão para o teu irmão. Às vezes tu fez coisa de errado, tu magoou teu irmão, mas tu não é capaz de pedir um perdão. Aí vem dizer que tem fé em Cristo. Verdade, Jesus. Brigou com a tua mãe, brigou com um parente, tem coisa no coração, não é capaz de pedir um perdão? É verdade, Senhor. Será que tem fé? A Bíblia está dizendo que não. Quem é que está entendendo? Glória a Bispo, falou 4 versos, tem mais um? Atos 2:38. Não tem nenhum que diz crê e se arrependa. Eu li algum que diz isso? Crê e se arrependa? Arrependa-se e depois creia. Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. O arrependimento não precede a fé? O arrependimento não precede o crer? Não tem como crer sem se arrepender, irmãos. Ah, Jesus, eu estou vivendo nessa vida de pecador, eu reconheço o meu estado de miséria, eu reconheço a minha podridão, eu reconheço a minha insignificância. E isso para Jesus, irmão, não é fazer coisa errada no mundo. Tu pode ser uma pessoa bem certinha no mundo, pode ter a família mais feliz, o lar mais feliz, mas se tu não tem Jesus, tem um vazio no teu coração. É verdade. É desse arrependimento que a Bíblia fala. Não é só das coisas que tu faz errado. Porque isso tu larga. As coisas grandes a gente larga quando vem para a igreja, irmãos. Tem que ser um crente muito porco para não largar as coisas grandes. O problema é nós reconhecer que nós precisamos dele. Nós nos humilharmos perante ele. Largar cigarro, isso é uma coisa natural que vai acontecer. Se tu realmente te arrependeu, vai acontecer. Tu vai patinar, vai cair, vai levantar. Bebida, tu vai patinar, tu vai cair, tu vai levantar. Uma hora vai acontecer o natural se tu te arrependeu verdadeiramente. Essas coisas vão saindo da tua vida, irmão. Que nem tem coisas que não tem nada a ver. Lá em casa a gente não vê televisão da Globo, aleluia. Coisas que vai saindo, vai perdendo a necessidade, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A pessoa que entra na igreja, aleluia, que ela já se arrependeu, ela vai mudando as vestes sem nem perceber. Não precisa o bispo chamar para conversar. Isso é um processo natural que vai acontecendo se houver um arrependimento verdadeiro. Se a gente não se entregar para Cristo com aquela visão de que vou continuar do mesmo jeito, e eu vou te mostrar que isso não é fé. Na Bíblia, não na minha boca. A fé tem 3 etapas. Se eu aprendi, que eu busquei na Bíblia, aí eu vi uns estudos aí, um estudo aí também, um cara abençoado que tem a mesma visão que eu. Um cara muito famoso, por sinal, e não é o Paulo Júnior, tá? Mesmo que vocês pensam, porque é o Paulo Júnior que é mais durão. Até porque eu nem concordo com a visão do Paulo Júnior total, tem coisas que eu não concordo com ele. Me facilitou a montagem. Arrependimento, irmãos. Vamos pegar mais um, Atos 5:31. Eu podia ficar a noite toda aqui falando, né, irmãos? Mas eu vou pegar um só, tá? De arrependam-se, o arrependimento vem antes do crer. Atos 5:31.
Deus, porém, com a sua destra o exaltou príncipe e salvador, a fim de conectar Israel ao arrependimento e remissão de pecados. Antes da remissão de pecados, o que tem? Bispo, tu lê um monte de verso e me confundir, que é do básico. Tu não vai precisar de uma coisa se tu não sente que tu precisa. Tu vai precisar do sacrifício de Jesus se tu acha que tu não precisa? É simples. Feijãozinho com arroz. Por que eu vou me arrepender de uma coisa que eu faço que eu não acho que é errado? Bispo, eu faço isso, mas eu não acho que é errado. Eu posso me esgaçar pregando aqui, eu posso chamar, eu posso dar banco, eu posso expulsar da igreja, vai para outra igreja, vai continuar pensando do mesmo jeito. Alguém muda. Se Jesus não mudar, não muda. Se Jesus não mudar, não muda, irmão. Se não houver um arrependimento, eu quero mudar, eu não quero mais assim. Se é assim, eu não acredito. Se é assim, eu quero me amoldar. A palavra de Deus não vai adiantar, irmão. Bispo, onde é que está isso? Parábola do semeador. Não tem aquele terreno pedregoso que a semente não entra de jeito nenhum, mas tem aquele que a semente entra superficial. Vou tentar, vou conseguir. Chegou na rua, primeiro que falou com ela, já desencabeçou. Não tem? Parábola do semeador. Não está ali por nada, irmãos. Existem pessoas de coração endurecido. O evangelho não entra. Tem uma couraça ali, mas não é da justiça. É a couraça da hipocrisia, a couraça da teimosia, que bate ali as flechas do evangelho e não consegue entrar de jeito nenhum. Para ser justificado, irmãos, tem que entender a fé. Tem que entender o que Jesus fez. Por que era necessário Deus fazer isso, mandar seu filho? Por que era necessário Jesus fazer isso? Eu só estou te mostrando, irmãos, que mesmo a salvação é pela fé. Eu tenho fé que eu salvo, mas antes da fé tem um arrependimento, e depois da fé tem uma série de etapas que eu vou te mostrar na Bíblia. Olha só o que Paulo diz no livro de 1 Coríntios 6, do 9 ao 12. Ou não sabeis que os injustos, quem são os injustos? Injustos que não foram justos. Injusto não é porque é injusto com alguém. Os injustos são os que não foram justificados. Não herdarão o reino de Deus. Olha só, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Não, onde que a Bíblia não fala nesse assunto que eu vejo gente falar? Que a Bíblia não fala nisso. Quem é que já viu gente falar que a Bíblia não fala? Da onde? Nem sodomitas. Quem é que sabe o que é sodomita? Não precisa falar. Quem é que sabe? Não é só isso que ele está pensando, não. O pecado de Sodoma não era só isso. Mas isso aí era o pior, né? Nem ladrões, nem avarentos. Quem é que sabe o que é avarento, irmãos? Quem é que sabe? Diz pra mim quem é avarento. Não entrarão no reino dos céus. Olha só, nem bêbados. E isso gera uma grande discussão, né? Tem gente que diz que é o alcoolismo, né? Por que não está alcoolismo aqui então? Tem gente que se bebeda com um copo de vinho. Tem gente que toma uma caixa de cerveja e não se bebeda. Então isso é muito relativo, né? Isso, mas Paulo mandou Timóteo tomar um pouquinho de vinho. Gente, Deus permitindo, pode fazer qualquer coisa que está respondendo. Se Deus mandar tomar um copo de vinho e ter certeza que foi Deus, glória a Deus, não vai ser eu que vou te não tomar, né? Está entendendo? Olha o que diz mais ali, ó. Nem maldizentes. Quem é os maldizentes? Vulgo fofoqueiro, irmãos, popularmente conhecido. Não herdarão o reino dos céus. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha aqui na continuação, ó. Tais foste algum de vós, houve arrependimento. Tais foste, houve arrependimento. Mas vós vos lavaste, mas foste santificados, mas
depois disso eles continuaram. Olha o Paulo diz: fostes. Troca o fostes por eram. Antes de ser justificado, tu era isso. Antes de ser justificado, tu era aquilo. Quem não ser justificado não vai herdar o reino de Deus. Mas agora vamos entrar na justificação mais propriamente dita, porque você não sabe o que é justificação, eu tenho certeza. 2 Coríntios 5:21. Primeiro vamos entender, irmão, só paga uma pena quem fez alguma coisa. Tu vai preso sem ter feito nada? Visto pode ser uma calúnia. Acontece, são casos talvez nem tão raros assim como a gente acha, mas pode acontecer, né? Mas não é o normal, não é o natural. Mas então quem é que me explica isso aqui, ó? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como que Jesus foi pagar um preço se ele não conheceu o pecado, irmãos? Isso mexe com o nosso pensamento, irmãos. Deus é justo. Tu imagina um serial killer, réu confessa, um bandido, um ladrão, qualquer coisa, matou 10 pessoas, arrombou 3 residências, aleluia. Ele tem que se apresentar diante do juiz para o julgamento, aleluia. Se ele for réu confesso, existirem provas que ele cometeu esse crime, o juiz tem que, se ele é justo, teria que condenar ele, né? É verdade. Mas Jesus era inocente. Não se enxergava pecado em Jesus. Como pode o inocente ser pecado? Como pode o inocente ser condenado assim? Por que eu estou entrando bem em detalhes, irmão? Porque assim, irmão, se isso não nos comover, irmão, se isso não aquebrantar o nosso coração, irmão, isso é a base do Evangelho, isso é a base da reforma protestante, isso é o que criou as igrejas evangélicas que nós nos denominamos evangélicos. Se isso, irmão, não aquebrantar o nosso coração, não mexer com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio, irmão, o que Jesus fez por nós, o que mais vai te convencer? Se Jesus não convencer, tu acha que Paulo vai? Se Paulo não convencer, tu acha que o pregador vai? Ele não tinha pecado, ele não fez nada. E como que Jesus resolveu isso? Isso aqui. Deus resolveu isso com isso aqui. Por um grande amor inexplicável. Tinha que ser algo muito valioso para Deus. Tinha que ser um filho. Não podia ser um anjo. Ele não podia ter feito um anjo encarnar na terra. Tinha que ser algo de muito valor. Glória a Deus, aleluia. Quem é que já viu o filme do Mel Gibson? Quem é que já viu N filmes da Paixão de Cristo? É lindo ver aquele filme, né? Não vou me apressar, irmão. Se quem quiser ir embora, pode ir embora, velho. Vou terminar esse estudo todinho. Mas tu já parou a pensar que naquele lugar era para estar eu e você, irmãos? Tu já parou a pensar que aqueles pedaços que saíam naquele chicote era para ser meu e teu? Já pensou que a ira que Deus descarregou sobre Jesus era para ter sido tudo em cima de nós? Isso é a Páscoa. O que significa Páscoa, irmãos? No grego, no hebraico, é peça, que quer dizer passagem. Foi quando passou a ira de Deus sobre o Egito. É isso que significa a Páscoa de Deus.
quando a ira de Deus recaiu sobre o seu próprio filho para te justificar, para que tu pudesse ter uma chance, para que tu pudesse estar aqui. Outrora não te mandava, outrora o que tu fazia, outrora como que era a tua vida. Para um minutinho e reflete, irmãos. Mas também não para refletir só o que Jesus fez, para refletir o que tu faz, o tamanho do sacrifício. Será que não obedece a palavra? Bicho, não obedece a palavra, não obedece o homem. Quem não obedece o homem, não obedece a palavra, irmãos. Se tu não ama quem tu vê, como é que vai amar quem tu não vê? Como é que tu vai obedecer quem tu não vê? Mentira. Isso é o que os desigrejados dizem, que não querem ter ninguém cobrando, não querem ter ninguém pregando, não querem ter ninguém ensinando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Para pensar, fecha o olho. Tudo aquilo era para ti. Medita. Você está aprendendo algo precioso, irmãos. Algum coração vai ter que ser tocado. Mas talvez tu preferia uma mensagem aqui que tivesse um pregador gritando, cada um prega do seu jeito, revelando o teu CPF, revelando o teu RG. Mas eu estou te ensinando aqui a base do Evangelho, irmãos. A base da tua fé. Se tu não conhecer isso, irmão, tu não tem fé. Se tu não sabe por que tu está aqui, irmão, se tu não sabe o que é fé, é simplesmente por isso, como a bispa disse aqui, ela suporta tudo somente por isso, por algo que ela crê. Isso é ter fé. Aleluia. Isso é ter fé, irmão. Glória a Deus, aleluia. Isso é ter fé em algo que ela não vê, mas que ela acredita. Tu já pensou se quando tu morrer não existir nada disso, de céu, de nada? Poderia ser um risco, né? Mas tu acredita pelo quê? Pela fé. Glória a Deus. Pela fé. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ele olhou para ti. Ele nem esqueceu. É pela fé, irmãos. Já pensou se tu chega lá no fim da tua vida e não existe nada disso que te dizem que a Bíblia diz que existe? Nós acreditamos nisso pela fé. Fala para um livro disso aí para te ver. Eu vejo, esse dia eu estava vendo no Face pessoas que frequentam a igreja que se dizem evangélicas dizendo que o inferno é aqui na terra. O inferno é aqui na terra. Puxa, se o inferno é aqui na terra, a gente está no paraíso, porque aqui na terra é muito bom. Para os prazeres carnais, irmãos. Para a carne aqui é muito bom, aqui é ruim para a alma. Aqui é ruim para o espírito, para a carne é muito bom. Né? Será que esse dia eu estava pensando, será que no céu vai ter um pudim para a gente comer? Todo mundo um pudim, um docinho, uma lasanhinha, que nem a Bisa fez hoje. Será que vai ter lá no céu, irmão? Aqui na terra é muito bom, meu irmão. Eu acho que nós lá vamos comer um maná, pão sem gosto, ou nem vai precisar. Vamos seguir? Quem é que está entendendo, irmão? O que é justificação? Quem é que quer chutar? Bispo, justificação é o perdão dos pecados? Também, mas não é só isso. Jesus, ele não perdoou os teus pecados antes dele morrer por ti. Ele apagou. Perdoar é diferente de apagar. Ele fez como se nunca existisse, como se ficasse zeradinha, nunca tivesse pecado, nunca tivesse feito nada de errado. Isso é justificação. Justificação é o ato pelo qual o pecado e a culpa do homem diante de Deus
foi tornado limpo e esquecido por Deus como se nunca tivesse cometido. Consegue entender a grandeza disso, irmão? Cada um com a sua carga, cada um com a sua história. Imagina a podridão que nós éramos lá fora e Jesus morreu por nós, aleluia, e imputou justiça em nós, nos tornando justos diante de Deus, e Deus olhar para ti e não enxergar mais nada, como se tu fosse um bebê recém-nascido que nunca pecou, nunca fez nada de errado. Isso é a justificação, irmãos. Você acha isso pequeno? Justificação não é mero perdão, irmão. Olha o que diz lá em Romanos 5,18. Olha o que diz, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que Paulo está dizendo, irmãos? A justificação é o oposto da condenação, né? Por um ato de ofensa, toda a humanidade foi condenada, e por um ato de justiça, toda a humanidade foi absolvida. Você tem que entender, irmãos, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício substitutivo, irmãos. Era para ter juntado todos os homens lá e Deus ter tocado uma chibatada do céu, umas bolas de fogo que ele fez com Sodoma e Gomorra, e tudo isso caiu sobre quem? Sobre Jesus. É isso que é a Páscoa, irmãos. É isso que é a Páscoa. Glória a Deus. É isso que é a Páscoa. Até aí todo mundo entendeu que a gente é justificado pela fé? E até aí, irmãos, não tem debate. Todas as linhas concordam com isso. Mas o que vem depois disso? Aí que começa os problemas. Todo mundo entende o que é justificação, mas não entende o que é fé. E a fé, eu aprendi na palavra de Deus que ela tem 3 etapas. Qual é a primeira etapa da fé? Identificação. A tua fé ela tem que ter uma identificação, irmãos. Quem é que já ouviu falar eu creio, mas creio do meu jeito? Ah, é verdade. Uma fé sem identificação. A mãe da bispa ela crê, mas é uma mistura com as coisas que ela conhece. Crê do jeito dela. A tua fé ela tem que ter uma identificação. A tua fé ela tem que ter um alvo. A tua fé ela tem que estar alicerçada em cima da redenção, da justificação. Tem que ter uma identificação, irmãos. A tua fé tem que ter uma identidade. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu tenho fé do meu jeito. Tu sabe por quê? O que é uma fé sem identificação, irmãos? Quer uma prova de alguém que tem uma fé sem identificação? Quando tu começa a relativizar a palavra. O que é relativizar a palavra? Começa a pegar a palavra só aquilo que te interessa. É verdade. Isso é uma fé sem identificação. Quando tu começa a pegar só as partes da Bíblia que te interessa e que te condiz. Eu vejo isso muito em profecia e revelação, irmãos. Quando é uma coisa que é bom pra gente, glória a Deus. Agora quando é uma coisa que não parece, opa, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Como eu falei, a gente romantiza as coisas. Romantiza as coisas, irmãos. Fé tem que ter identidade. Se tu não tiver uma identidade, tu vai te perder no caminho. Quer ver qual é a nossa identidade na Bíblia?
Colossenses 3:3. Olha o que diz: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que significa isso, irmãos? Se a tua fé ela tem uma identidade, tu tem que entender que era tu que era para estar no lugar de Cristo e que tu morreu junto com Ele. Glória a Deus. Todo crente tem que ter esse pensamento, irmãos. Que tu era para estar no lugar de Cristo e tu morreu junto com Ele naquele dia que tu aceitou Ele como teu único e suficiente Salvador, que tu declarou, né, e aceitou perante os céus e perante as pessoas que Jesus, eu tomo posse do que tu fez por mim. Glória a Deus. Quer mais verso? Vamos lá, Gálatas 2:19, olha o que diz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Se a tua fé tem uma identidade, irmãos, tu tem que ter na tua visão que tu está crucificado com Cristo. Quem sabe o que é estar crucificado com Cristo, irmãos? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e... Isso é estar crucificado com Cristo, irmão. E se a tua fé tem uma identidade? A identidade da tua fé não é o que Deus vai te dar, não é Jesus te dar riqueza, não é Jesus te dar carro, não é Jesus fazer isso, não é Jesus fazer aquilo, não é Jesus salvar a tua família para ti, não é. Ele vai salvar a tua família para Ele. Se a tua família aceitar a justificação, é para Ele, por ti. Não é o que a Bíblia diz. Isso é acessórios que Ele vai acrescentando na nossa caminhada. Isso é ter uma fé com identidade. Estou crucificado com Cristo. Reconhecer que Jesus nos substituiu. Reconhecer que morremos com Ele. Abre Colossenses 2:20. Se isso fosse pregar, irmão, claro, dói tanto, mas eu sei que no tempo de Deus Ele vai fazer, Ele vai soprar. A igreja não seria como é, irmão. Se morreste com Cristo para os... Olha só, essa aqui é forte. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? O que Ele está fazendo aqui? Se tu morreu com Cristo, a tua fé tem uma identidade. Tu sabe que tu era para estar no lugar de Cristo, tu era para morrer naquela cruz no lugar de Cristo, aleluia. Como é que se sujeita ainda às coisas do mundo? Que coisas do mundo, bispo? Tem crente que ainda se sujeita à moda do mundo. Verdade. Uma coisa que tem cada vez mais visto por aí, como tem crente que não vive no focinho. Moda do mundo. Como é que se sujeita ainda à moda do mundo se tu morreu com Cristo? Tu está entendendo, irmão? O que mais eu vejo aí é crente modinha, que quer usar as modinhas do mundo. Você sabia? Pesquisa para te ver. A maioria dos designers de roupa são satanistas. Verdade. Pesquisa para te ver. Se tu morreste com Cristo, como é que tu quer estar ainda? É eu que estou falando? Como é que tu está naquela liderança do mundo? Como é que está andando conforme o mundo? Está entendendo? Identidade. O que é identidade? Saber que tu é como se fosse um morto vivo neste mundo. Não é tu que vive, mas Cristo que vive em ti. Glória a Deus. A fé tem que ter identidade. Colossenses 3:1. Quase finalizando. Mais umas 2 horas. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta justamente com Cristo. Glória a Deus. Se nós ressuscitamos com Cristo, ressuscita quem? Morre. Se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo,
E aí, se você pegou o gancho disso tudo, você vai entender o batismo. Algo hoje em dia balela, ninguém valoriza. Me batiza amanhã já estou no mundo de novo. Glória a Deus. Irmãos, o batismo é o selo de fé. Quando tu está te batizando, tu está confessando Cristo perante todo mundo, tu está recebendo um carimbo ali, ó. Selo de fé. Testemunho que tu morreu e foi crucificado com Cristo. E depois renasceu. Bispo, me prova isso na Bíblia. Vamos lá. Romanos 6. Ou porventura, presta atenção pessoal, tá? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, quando tu mergulhou, aleluia, entenderam? Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Tu anda em novidade de vida após o teu batismo, ou tu continua com a mesma vida, com os mesmos pensamentos, as mesmas percepções, as mesmas atitudes? E aí? Olha a continuação. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja substituído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Apóstolo Paulo está comparando o batismo a um sepultamento. Quando tu mergulha, tu está morrendo com Cristo, sendo crucificado com Cristo. Quando tu sobe, que tu emerge, tu está renascendo de novo. Mas renascendo para quê? Para continuar tudo igual? Não, para uma nova vida conforme a vida de Cristo. Fé com identidade. Tem que ter identificação, irmãos. A Igreja Católica batiza, eles continuam do mesmo jeito. A Umbanda batiza, né? Eles continuam do mesmo jeito. Verdade. O Batuque batiza, eles continuam do mesmo jeito. Fé sem identificação. Aliás, eles têm a identificação deles, naquilo que eles acreditam. Só que aí os crentes não têm a identificação naquilo que eles dizem que acreditam. Verdade. É o que é pior. Está entendendo que é o que é pior? Vocês estão entendendo como a Bíblia, irmão? Vocês estão entendendo como o Evangelho é duro, irmão? Vocês estão entendendo que Deus me levou a pregar a Bíblia para não ser com as palavras do homem, porque às vezes a palavra do homem não tem valor, a revelação. Eu estou te mostrando a Bíblia, irmãos, que esse Evangelho de chupetinha com mel aí é mentiroso e não existe. Verdade. O amor de Cristo existe, é verdadeiro, aleluia. Te alcançou já, tu está aqui dentro. Cristo continua te amando, continua, mas agora tu está numa outra etapa da tua fé. Verdade, Deus. Segunda etapa da fé, a nossa fé tem que ter apropriação. Paulo diz para Timóteo: te apropria da salvação, como apóstolo da salvação. Bispo, aonde que está aí? Com a palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo 6,12. Olha só. Combati o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Paulo falando para Timóteo: toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Irmão, se tua fé já tem uma identificação, tu tem que tomar posse da tua salvação, irmãos. Agarra ela com todas as tuas forças, aleluia, e não larga ela por nada. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, toma posse da tua salvação. É isso.
coração, tu não conhece teu Jesus. Verdade, Deus. Tu não conhece o teu Jesus. Se o diabo ainda te acusa pelas coisas do passado, toma posse da tua salvação. Jesus já fez por ti. Tudo que tu tem que fazer agora é a tua parte. Avançar e progredir na fé. Avançar e progredir na fé é bíblico? É bíblico. É bíblico. Mas, irmãos, a justificação, que é, como eu li lá em Efésios, totalmente de Deus, não vem de homem. Homem nenhum pode justificar ninguém. É totalmente de Deus e purinho Deus. Não importa o que tu faça, não importa o que tu fez. O primeiro passo para te entrar nessa tal porta é tu ser justificado por Jesus. Mas esse não é o fim. Esse é o começo de uma caminhada. Mas o que vem depois da justificação? A fé, ela tem identificação. A fé, ela tem a progressão. Mas a fé também tem a adequação de comportamento. E essa parte da fé hoje em dia está esquecida. Bispo, onde é que está isso na Bíblia? Poderia ler todo o livro de toda a 1 João, 2 João, 3 João, né? Mas vamos pegar outros para não ficar só nesses. Não, mas essa mudança, irmão, a gente não muda para receber algo de Deus. A gente muda porque a gente já recebeu. Tu já recebeu a justificação. Tu muda, tu vai te adequar à tua vida, ao teu renascimento com Cristo, porque tu já recebeu, tu já é justificado, tu já tem a tua fé definida, a tua fé já tem uma identificação, tu já te apropriou da salvação, aleluia. Isso é uma coisa que não vai te gerar dor, irmãos, como eu te falei, automático. Eu andava de mini saia, eu andava com uma cinta, aí comecei a andar com mini saia, processo. Opa, agora eu boto uma saia um pouquinho mais curta. É um processo, irmão, né? Natural. Não precisa nem o bispo e a bispa estar chamando, os pastores, os pregadores. É uma coisa que tem que ser natural na tua vida. Se tu já tem uma fé definida, uma fé apropriada. Glória a Deus. Aleluia. Primeira, olha como a fé da gente ela é uma fé crescente. 1 de Pedro 1,7. Ah, nada já, terceiro já. 1 de Pedro 1,7. Já estou terminando, tá, pessoal? É que isso aí é uma coisa de raciocínio, não tem como continuar. Verdade. Uma coisa de raciocínio. Se eu perco o raciocínio agora, não sei se eu recupero. Isso é uma coisa que é bom. Aqui eu anoto só as passagens bíblicas, é montado na cabeça. Na próximo culto eu já não sei se está na minha cabeça. Amarrado. Repreendido. Glória a Deus. 1 de Pedro 1,7. Olha só, gente, como a fé é uma coisa crescente, ó. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indivisível e cheio de glória. Esse é o 1 de Pedro 1, tá? Agora vamos ler 7. Vamos pular lá pro 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Glória a Deus. Agora tu é filho da obediência. Não te amolda mais as paixões que tu tinha no tempo da ignorância. É isso que está dizendo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. Traduzindo todo o nosso modo de agir. Tornai-se santo. Glória a Deus. Ora, se invocais como Pai aquele
e sem acepção de pessoas. Julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quem é que já viu o filme do Peregrino aí? Ilustra bem. E tem um teatro aí também que deve estar no YouTube. Eu não vi, mas a Erika disse que é muito bom. Mas é que depois do Jardim do Inimigo, é difícil de ter o melhor. É melhor o Peregrino, Cris, que o Jardim do Inimigo? O Jardim do Inimigo é muito bom, né? Olha só, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados, não foi dinheiro, irmãos, foi sanguezinho, carmesim, puro, aleluia, do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, que é os nossos pais que nos legaram, Adão e Eva, glórias a Deus, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim de dos tempos, por amor de vós. Depois de justificado, podemos andar de qualquer jeito? A justificação é para sempre. Podemos perder a justificação? Podemos. Está na Bíblia. Adão tinha pecado. Adão foi criado puro, é mais semelhante de Deus. Ele não caiu. Se Adão caiu, será que a gente não pode cair? Paulo fala disso, inclusive. Essa historinha de salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Não é bíblico, tá? Vou resumir, tá, irmãos? Meu irmãos, a justificação é isso, irmãos. A justificação é isso. Tu formar uma fé, tu ter uma identidade, irmãos. O que é ter uma identidade? É tu saber quem tu é, quem Cristo é e quem tu é no reino dos céus. Quer um exemplo? João Batista, tu és o Cristo? Não. Tu és o Elias? Não. Quem tu é então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Glória a Deus. Ele poderia ter dito: eu sou o primo de Jesus. Isso é ter uma fé, uma identificação, tu saber para que tu veio. Ele sabia para que ele veio. Tu saber quem tu é no reino de Deus e tu saber quem é o Deus que ele serve, o que Cristo fez por ti. Glória a Deus. Temos responsabilidades, irmãos. Após o que Jesus fez, nós temos que fazer essa parte. O que é fazer essa parte? Como eu ensinei na doutrina anterior, a gente tem que ir agregando a nossa fé. O que vai agregando na nossa fé? O nosso proceder, a adequação de comportamento. Vamos nos moldando conforme a palavra de Deus, conforme a nova criatura que nós nos tornamos. É isso. Mas eu vou reduzir, tá? Mas olha só, um verso muito conhecido, tá? O justo viverá da fé. Glória a Deus. Muito usado os pastores preguiçosos que não querem trabalhar. Justo viverá da fé. O que é tu viverá da fé, irmãos? O que é o justificado viverá da fé? Antes de ser justificado, mas estava morto. Agora, como justo, tu vai viver pela fé. A tua caminhada vai ser baseada na fé. É isso que esse versículo está dizendo. Não é que tu não precisa trabalhar, que tu vai viver da fé, não é isso. Isso é igreja da prosperidade que prega. Olha onde está esse verso aqui, ó. Abacuque 2,4. Justo vive da fé. Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Gálatas 3,11. O justo viverá da fé. Hebreus 10,38. O justo viverá da fé. O justo é o justificado, aquele que se tornou justo
diante de Deus, ele vai viver da fé. Só que no livro de Pedro diz que a nossa fé ela tem que ser alimentada, ela tem que ir crescendo, porque senão ela se torna infrutífera e inativa. O famoso cair da graça. Tem gente que cai e não volta nunca mais, né? Lembra que eu li lá em Hebreus 6? Foram iluminados, foram justificados, foram iluminados, experimentaram as coisas do Espírito Santo, experimentaram as coisas da palavra de Deus e abandonaram a fé. Vou ler mais 2 versos. O que mais faz mais cair da fé? Hebreus 3,12. Abre aí isso lá, Letícia. Me ajuda aí, pessoal, para me adiantar que eu quero terminar. O que mais que faz a gente cair da justificação, cair da fé? Tente cuidado, irmão. Jamais aconteça ver qualquer divórcio. Tente cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver qualquer divórcio perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que faz nós cair da fé da justificação? A incredulidade. O que é incredulidade, irmão? Incredulidade, irmão, tu pode ser um incrédulo dentro da igreja. Sabe o que é? O teu ponto de vista que a Bíblia não muda. Isso é incrédulo. Incrédulo não é só quem está fora da igreja, tem incrédulos dentro da igreja, irmãos. Eu tenho meu ponto de vista, a Bíblia não muda, a Bíblia está errada, a interpretação está errada, isso é do Velho Testamento, isso era da lei, isso era para o Juquinha, isso era para a Luluzinha, mas não era para mim. Glória a Deus. Isso é ser incrédulo. Olha, esse aqui é interessante, ó. 1 Timóteo 1,19. Diz assim a palavra do Deus vivo. 1 Timóteo 1,19. Olha o que diz. Olha só. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar a fé. Imagina, pessoal, olha aqui, ó. Paulo está comparando a fé com um naufrágio, né? Imagina tu pegar um navio aqui no porto, com destino ao céu, aleluia, e no meio do caminho, aleluia, tu perde a tua boa consciência, tu começa a não acreditar mais na palavra, né? E o teu navio acaba naufragando. É isso que Paulo está falando. É o ficar pelo caminho. Peregrino. Quantos ficaram pelo caminho que saíram com ele, né? Quantos ficaram pelo caminho que saíram com ele? Aquele filme é muito bom, né? Quantos ficaram pelo caminho que saíram com ele? Mas teve um detalhe, ele foi tirando os fardos, os outros não estavam querendo abandonar. Forte. Só tem mais um verso que eu tenho que achar aqui que eu queria ler, mas eu estou mais perdido do que custo de roteiro.
né? Aí Pedro está comparando nós que os que caem da fé é como uma porta que foi lavada. O que acontece? A porta foi lavada, tu tira do chiqueiro, tu lava ela, qual é a primeira coisa que ela faz depois? Vai voltar pro chiqueiro e se sujar de novo. Te coloco de pé essa noite em nome de Jesus. Vocês entenderam o que é justificação, irmãos? Vocês entenderam o que é fé? Vocês entenderam o que é fé? Isso é uma palavra que tem que a gente meditar, irmãos. Porque a gente aqui não está brincando, a gente aqui vai ser salvo, irmãos. Lê para nós aí, Letícia. Que eu falei, né? O cão volta para o vômito e a porca volta para a lama, irmãos. É nós quando caímos da fé. Amém? O bispo agora pode ficar só um pouco só, né? Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então bota aqui, prepara. Eu vou estar orando em nome de Jesus. Guarda isso, irmão. Junta as três coisas: regeneração, santificação, justificação. Tem a doutrina da imputação, tem a doutrina da salvação. Tudo bases da igreja. Pessoal, o culto não terminou ainda, pessoal. Preciso orar para encerrar o culto, amém? Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai, pelo teu ensinamento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Pai, a nossa vida, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para nós meditar, Pai, no que é a Páscoa, Senhor. É uma data, Pai, bonita, Pai, que o mundo criou para lembrar de Ti, Pai. E não há problema nisso, Pai. É momento de se reunir com a família, Pai. O Senhor se agrada disso também, Pai. Mas que venhamos entender, Pai, o verdadeiro sentido, Pai. O verdadeiro sentido de estarmos aqui, Senhor. Ah, Pai, o verdadeiro sentido que o Senhor fez por nós, Senhor. Ah, Pai, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor não foi achado pecado em Ti, Senhor. Mas ainda assim, Senhor. Oh, Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, Pai. Tu pagou por nós, Pai, um alto preço, Senhor. Ah, Pai, que nós venhamos ter
de um grande